Olá, sou Emily Raíssa, estudante do período noturno de contabilidade, período 1. E antes de tudo, de falar sobre o que é e como funciona a teoria neoclássica, devemos começar pela sua origem e as suas principais características. A teoria neoclássica, ela teve surgimento no século XIX, com o desenvolvimento de teorias econômicas para saber como funcionava e como funciona o produto e a oferta dentro de uma economia. Ela veio como uma teoria que desenvolveu todo o pensamento anterior a ela, que foi o pensamento da teoria clássica da economia, e os três principais economistas que são da teoria neoclássica, como podemos exemplificar, é o Adam Smith, o David Ricardo e também o John Stuart Mill. Como disse, o seu principal objetivo na teoria neoclássica, ela foi como aprimorar os entendimentos de como realmente os mercados funcionam dentro da teoria de mercado e teoria de oferta. Então, como um produto vai se flexibilizar e vai reagir a determinadas situações dentro de uma economia. Não somente como os produtos em si, mas também como a sua formação de preços e como os preços podem se variar dentro de uma economia. Esse detalhe é visto, pois, na teoria neoclássica, os produtos eles são vistos como que se adequam ao mercado, e não o contrário. Nesse sentido, é vista uma crítica fortemente à teoria clássica, anterior a ela, onde a seu principal alicerce era na teoria do mercado e na teoria do trabalho, onde o trabalho era o principal produto o principal alicerce de um produto. Olá, meu nome é William Rocha de Oliveira, sou estudante da UFPB, na disciplina agora de Economia 1, fazendo um trabalho juntamente com a minha dupla Emily Raíssa. Então eu fiquei responsável para falar um pouco da teoria da produção. Então a teoria da produção ela estuda o processo de produção e como a quantidade de insumos impacta a quantidade produzida, ou seja, tem a ver com o conceito da lei dos rendimentos decrescentes, que indica que quando o aumento de um insumo como o tipo número de trabalhadores, a produção aumenta, mas em ritmo decrescente após certo ponto. Para me ficar mais claro, eu vou dar um exemplo de o que a gente vai falar de acordo com o trabalho, que é uma empresa que a gente inventou de pneu, uma empresa paralela de pneu. Então, para fabricar pneus, a fábrica usa insumos como borracha, máquinas, trabalhadores. Então, ela começa a contratar mais trabalhadores para aumentar sua produção. Porém, após certo ponto, cada novo trabalhador adiciona menos ao total produzido, que é o que eu já falei, que é a lei dos rendimentos decrescentes. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria da oferta, brevemente, já que minha dupla, Emily e Raíssa, vai falar um pouco mais sobre os custos e as curvas de demanda. Então, a teoria da oferta, ela tem a relação entre os custos e a quantidade ofertada. As empresas oferecem mais bens quando o custo marginal da produção está abaixo ou igual ao preço da venda. A curva de oferta mostra a quantidade das empresas que estão dispostas a vender a diferentes preços. Então, um exemplo. Então, a fábrica calcula os custos para decidir mais ou menos quantas camisetas elas vão produzir. Então, se o custo marginal for menor do que igual ao preço de venda, vale a pena sim aumentar a produção. Porém, a fábrica define os custos, na verdade, a sua curva de oferta, com base nos custos, que quanto menor o custo de produção, mais ela oferta no mercado. Bom, eu vou dar uma breve explicação, um pouco da tabela para a gente entender, ao decorrer do trabalho, os gráficos que vão ser apresentados. Então, 10 trabalhadores no L, ele consegue fazer 100 pneus. Porém, 20 trabalhadores só conseguem produzir 180 pneus. Ou seja, tem uma variação de 80. 30 trabalhadores conseguem só fabricar 260 pneus. 40 trabalhadores só conseguem produzir 350 pneus. 50 trabalhadores só podem conseguir fabricar 420 pneus.
60 trabalhadores conseguem fabricar 450 pneus, 70 trabalhadores conseguem fabricar 470 pneus, 80 trabalhadores conseguem fabricar 480 pneus. Então, diante disso, por enquanto aqui, a gente consegue observar que vai diminuindo de 40, de 20, de 10, de 5, como 90 trabalhadores só conseguem produzir 485, ó, tá vendo? De 80, 480 foi para 485. Então, 10 trabalhadores a mais, né, de 80 para 90, só conseguem produzir 5. E 100 trabalhadores só conseguem produzir 2 pneus a mais, que é 487. Um dos principais indicadores desenvolvidos pela teoria neoclássica foi a curva de oferta e de uma firma. Ou seja, essa curva de oferta ela vai ser feita baseada no custo marginal e na quantidade de produto que é produzido. Ou seja, essa curva ela representa toda a quantidade de bens que uma firma está disposta a vender em determinado preço. Ou seja, esse preço ele vai ser decidido pela curva marginal, né, do preço, ou seja, a diferença, onde é calculado utilizando fatores como custo fixo, custo variável e a quantidade que foi produzida. Ou seja, para calcular o preço final de um produto, para que se obtenha lucro, ou pelo menos um mínimo lucro para a empresa continuar em atividade, esse preço ele tem que ser igual ao custo marginal, ou seja, é a diferença de um custo. Por exemplo, se uma empresa ela usa R$5 para fazer um produto, para fazer 2 produtos ela teria que ter R$10. Então a diferença entre um e outro é o custo marginal. Então essa diferença de R$5 é o preço mínimo que a empresa tem que vender o produto para se obter lucro ou nulo, né, para se continuar em seus trabalhos. Ou seja, a curva de oferta a curto prazo ela tem que estar no mínimo do ponto mínimo do custo variável médio e ela também é a parte crescente da curva marginal. Nessa curva de oferta é possível ver a curva de produtividade decrescente, ou seja, a produtividade ela vai ter um ponto máximo, onde ela vai atingir de maneira crescente. Contudo, nesse ponto máximo, depois disso, ela vai decrescer. Ou seja, a forma do gráfico, né, da tabela, ela vai ser como se fosse como a gente exemplificou no exemplo da firma de pneus, ela vai crescer até o seu ponto máximo e depois vai diminuir. Ou seja, essa é a teoria decrescente, porque até um dado momento ela vai crescer, vai atingir o seu potencial máximo, porém vai decrescer. Nessa curva de oferta é possível também ver a curva de produtividade decrescente, ou seja, essa curva ela vai especificar e também vai exemplificar e vai demonstrar como funciona quando uma empresa ou uma firma ela aumenta um fator de variável, como por exemplo a quantidade ou até mesmo o trabalho, e não aumenta um fator fixo. Então, ou seja, ela é uma variável, é uma curva decrescente, porque em até determinado momento ela vai ter seu crescimento, porém ela vai chegar no seu ponto máximo de produção e vai diminuir, porque o ponto fixo, o fator fixo, não aumentou também. Então ela vai ter como se fosse um estagnamento na produtividade, e acabou que ela não vai conseguir mais produzir e ter lucro, muito pelo contrário, ela vai decrescer sua produção e vai ter despesas. É possível ver essa variável no exemplo que desenvolvemos na firma de pneus, onde a firma chega no ponto de produção máximo, onde ela teve essa variação desses pontos variáveis e não obteve variação nos pontos fixos, e ela teve um estagnamento. Chega no seu ponto máximo e depois disso ela tem um fator decrescente na curva, né? Até que chega ao fim.
Já o produto marginal é a diferença entre a quantidade de um produto para o outro. Ou seja, no primeiro exemplo da nossa firma que exemplificamos, teve o exemplo de 200. Logo após, teve uma quantidade de 280. Ou seja, a diferença marginal entre 280 e 200 é 80. Então, a produção marginal neste ponto é 80. Já o custo marginal, ela é dado pela variação dos custos variáveis e a variação da quantidade de produto. Ou seja, no exemplo que desenvolvemos, é possível ver o custo marginal pela a variação do custo variável, pela a variação da quantidade. Ou seja, todo o custo variável, a sua variação, foi dividida pela quantidade, que deu 2,02. Então, esse é o custo marginal mínimo para que a empresa continue em suas operações, ou seja, já está na curva de oferta, aonde é o preço mínimo em que a empresa deve se colocar no produto para que se obtenha lucro positivo ou lucro nulo. Por fim, vou analisar esse gráfico do custo variável médio e aí vamos chegar à conclusão do que esse gráfico quer nos dizer. Então, observando bem o gráfico, entre ali o valor de 300 a 200, o custo variável começa a ser mais ou menos 250 e apresenta uma leve elevação, né? E querendo ou não, um pouco estável até o ponto 4, que indica um pouco de aumento no custo médio na quantidade. Então, a partir do ponto 4, o custo variável ele começa a crescer de forma mais acentuada e indica que o aumento dos custos por unidade é mais significativo conforme a produção aumenta. Então, chega no ponto 6, e no ponto 6 o custo variável médio cresce muito, bem rápido. Então, indica que a produção adicional está exigindo mais recursos variáveis, talvez devido a insuficiências ou aumento de custo dos insumos, que seria realmente a explicação para isso. E esse comportamento pode sugerir uma diminuição de retorno de escala, que para essa produção, onde cada unidade adicional custa mais para ser produzida. Então, para finalizar essa minha análise desse gráfico de custo variável médio, foi dito, né, claro, que o aumento dos custos foram dos insumos, mas que insumos foram esses para a fábrica de pneus? Com certeza foi o aumento da energia, da mão de obra, dos serviços e talvez a tecnologia também deu esse aumento de custo para a empresa, né? A fábrica de pneus. Obrigado.